boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Os Meus, os Seus e os Nossos Direitos. E hoje temos duas convidadas mais do que especial. Nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, a conscientização sobre o suicídio. Então nós vamos receber a diretora adjunta da Saúde Mental de Luiz Antônio, a Ana Edma Jardim da Silva Carraro, mais conhecida como Naná. Ela é psicóloga e especialista em psicoterapia de família e de casais, formada pela Unip. Um prazer, muito obrigado, viu, Ana Edma? Eu que agradeço. Temos aqui também presente a doutora Mônica, que é residente em psiquiatria no Hospital São Marcos de Jabuticabal e aqui na unidade de Luiz Antônio, Mônica Lopes Estevão Carrilho. E a nossa parceira de trabalho, a doutora Laís Saltarelli. Sejam todas bem-vindas e obrigado pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Ana Edma, eu vou pedir para você falar um pouquinho para a gente de como é aqui em Luiz Antônio, como que funciona o programa Saúde Mental, quais são os profissionais que nós temos lá, qual é a porta de entrada para as pessoas que sentirem que precisa procurar, porque nós tivemos um episódio passado falando um pouquinho dos transtornos da ansiedade, trazendo essa consciência para as pessoas, né? Então, conta pra gente como que funciona aqui em Luiz Antônio. Ótimo. Então, o nosso município ele consta com um ambulatório de saúde mental. Hoje nós temos 4 psicólogos, comigo 5, né? E a doutora Mônica, que é a psiquiatra. O ambulatório, ele é um nível de atenção secundário, ou seja, para iniciar um tratamento, você precisa vir encaminhado por um outro profissional médico. Então, por exemplo, você não está se sentindo bem, procura o PSF do seu bairro, porque o médico vai te avaliar, vai ver realmente a necessidade de você começar um tratamento com um psiquiatra ou com um psicólogo. Mas a importância de você ir até o PSF não é só por isso, é porque lá o médico vai solicitar exames, vai ver tudo que realmente é preciso, né? Então, o médico avaliando, entendendo que você precisa iniciar o acompanhamento, ele vai te dar um encaminhamento, você vai levar até o nosso ambulatório e as meninas vão marcar ou o atendimento psiquiátrico ou o atendimento psicológico. Perfeito. Então, hoje a população de Luiz Antônio que sentia a necessidade, a porta de entrada é o PSF dos bairros aí. Isso, exatamente. Perfeito. Uma outra questão é o seguinte, o paciente ele não está bem, o paciente ele tentou alguma coisa, ele tentou o suicídio, ele se colocou em risco, ele colocou uma outra pessoa em risco, você não vai esperar o atendimento, imediatamente, né, o familiar, enfim, vai levar o paciente até o pronto atendimento, o médico de lá vai fazer a avaliação, se o paciente melhorar, enfim, puder esperar, ele vai encaminhar para o ambulatório, se for um caso de urgência, como é esse caso, imediatamente ele vai colocar no sistema de internação que tem, né, que é de urgência, e o paciente vai ficar esperando a vaga. Então, o paciente não vai correr o risco em casa, ele vai ficar lá sendo observado até sair a vaga dele. Ele se trata, a gente tem vários hospitais, né, a gente tem o Santa Teresa, a gente tem o HC, a UE, o Hospital de Serrana, e quando ele voltar, ele ficou bem, ele voltando, ele reinicia ou inicia no ambulatório de saúde mental. Bacana, muito bom. Vou falar aqui, né, com a doutora mais especificamente, porque ela é psiquiatra, e assim, porque a gente tem alguns mitos, né, doutora? Sim. Tem algumas situações que as pessoas falam e pensam, até quando nós mesmos decidimos abordar esse assunto do Setembro Amarelo, nós ficamos um pouco na dúvida, mas será que eu vou falar do Setembro Amarelo sobre o suicídio? E aí, conversando, nós tivemos o prazer de conversar com vocês um pouquinho antes para entender e saber como abordar o assunto, e a doutora mesmo falou que é importante falar, né, sobre isso, trazer a consciência para as pessoas do suicídio. A gente não pode ser omisso e achar que pode usar um outro termo para um assunto tão sério. Então, aqui, o primeiro mito que a gente tem é: falar de suicídio é uma má ideia e pode ser interpretado como um encorajamento, doutora? Falar sobre o suicídio é extremamente importante, né? Quando um familiar
fala para outro que está com esse pensamento de morte, esse desejo de se matar, é importante, porque é ali que a pessoa dá sinais que as coisas não estão bem, né? Então, nós quando falamos sobre suicídio, nós estamos orientando a população, né, de como olhar, visualizar os sinais de alarme e procurar ajuda. Porque se não for falado, não for orientado, as pessoas não vão procurar ajuda. Então, não estamos encorajando o ato, mas sim orientando para poder prevenir. É uma conscientização, então, quando fala do suicídio aqui, da forma que estamos trazendo, é para conscientização, né? Agora, quando alguém comenta e fala do ato em si, a gente tem que tomar os cuidados aí, né? E quando alguém me procurar e falar, olha, eu não tô bem, eu tô pensando em me matar, eu já não tenho mais sentido para minha vida, o que eu deveria fazer? O que eu tenho que fazer, doutora, de imediato, quando alguém falar assim? De imediato, escutar o paciente, né, o colega, seu colega, escutar, acolher sem julgar, né, porque isso é muito importante. Não falar, isso é falta de religião, que muitas pessoas infelizmente falam. E orientar, né, a procurar um médico. Se for um caso muito grave, onde a pessoa tem o pensamento, a ideação suicida com planejamento já concreto, tem que procurar imediatamente o pronto atendimento. Se não for possível atendimento direto com o psiquiatra, né? Mas se não tiver um planejamento já estruturado, deve-se passar pelo médico do PSF para agendar com o psiquiatra, para a família entre em ação. Mas isso acontece só quando é mais grave, então? Não é, por exemplo, quando ele está comentando, mas não teve nenhuma... Tem que ter alguma tentativa ou só dele comentar? Como a gente avalia se isso é mais grave, se ele não quer buscar orientação médica? Pelos questionamentos que ele faz, de como ele fala sobre, por exemplo, sentimentos de desesperança, de que não sabe mais como viver, que não vale a pena mais viver. Se ele está planejando alguma coisa, por exemplo, eu vou me matar, eu quero pular numa ponte, eu quero fazer alguma coisa, isso já é mais grave. E se tiver tentativas anteriores, é um fator de risco a mais. Então, primeiro, orientação e escuta. É o que a gente pode fazer primeiramente. Obrigada. Um segundo mito aqui, que acho que a gente até comentou, né, que pessoas que falam sobre o suicídio não têm a intenção de cometê-lo? Pelo contrário, a maioria que comete suicídio avisa antes. Procura atendimento médico dias antes, meses antes, e diz que não está bem. Às vezes a pessoa não fala claramente sobre eu tenho vontade de me suicidar, né? E às vezes o médico não questiona também. Então, maneiras mais suaves, você tem algum planejamento para o seu futuro, para a sua vida? Você acha que a vida vale a pena? Se você morresse hoje, como é que seria? Então, a gente usa alguns artifícios mais sutis para poder identificar. Principalmente os médicos da atenção primária poderiam usar esses artifícios para ver realmente o risco que esse paciente está correndo. Perfeito. Então, tá vendo, gente? Não é porque a pessoa não fala, né, que ela não tem essa intenção também, porque de repente são outros indícios. Falar é o que a doutora tá falando pra gente, que já é um indício forte. Precisamos estar atentos e procurar orientar, pedir para que ele busque uma ajuda especializada, seja no médico ali do pronto-socorro ou seja lá no PSF local, agendar uma consulta e tentar acompanhar. Se não for alguém próximo da família que possamos estar mais por perto, que procuremos, né, vamos falar com alguém da família, para que possa, no mínimo, ficar de olho, porque essa pessoa está tendo algum comportamento que não está normal, porque por mais que a gente tenha problemas, mas falar de morrer ou de querer se matar é uma situação muito extremada, né? Normalmente a gente fala, hoje eu já não queria ter levantado, mas tudo bem, não é querer morrer, né? Porque morrer é a última raça, eu acho que ninguém pensa e ninguém quer, a não ser que esteja passando por um transtorno, por um distúrbio aí, né, doutor? Inclusive, Liliane, muitas pessoas têm a concepção de que quem fala, né, exatamente o que você disse. Um familiar meu tá falando, mas quem fala não faz, né? Então só tá querendo chamar atenção. E não percebe
percebe, não dá atenção, né? Porque acha que a pessoa só quer chamar atenção, porque se ele quisesse, ele já teria feito. E não, pelo contrário, ele tá Eu dando acho que sinais, é mais né? um pedido de socorro, né? Exatamente. É uma situação, um pedido de socorro. E aí, às vezes, pela correria, pela falta de preparo, eu acho que mais pela falta de informação, a pessoa não acredita muito, né? Naquele comentário, naquela situação. Acha que é só um momento difícil e que vai passar. Mas a pessoa talvez está falando, olha, eu preciso de ajuda. Será que você pode me ajudar? Até porque o que é fácil para mim pode ser muito difícil para o outro, Com né? certeza. Então são pontos de vista. Exatamente. E aí aqui um outro mito também que a gente tem é: apenas pessoas com transtornos mentais são suicidas? Não é que as pessoas que têm transtornos mentais são ou serão suicidas, certo? Mas 100% dos suicidas, isso já é provado por estudo, têm transtornos mentais, né? Por exemplo, depressão é grande parte dos índices de suicídio, o abuso, o uso de substâncias, esquizofrenia, transtornos de humor, transtornos de personalidade. Então, por isso que é importante identificar esses transtornos mentais, tratá-los para prevenir o suicídio. Entendi. Muito. Então, pessoal, o que nós estamos falando é que nem todo transtorno mental leva ao suicídio, mas normalmente o suicídio está ligado a um transtorno mental, né? E precisa de cuidados, as pessoas precisam ser cuidadas. Eu acho que um outro paradigma que a gente tem é que quando a gente tem um problema de pele, no coração, a gente procura, né, um cardiologista, um dermatologista, a gente vai no especialista, mas quando você fala, eu preciso passar num psicólogo ou num psiquiatra, a pessoa já fala assim, não sou doido, acha que é médico de doido, né, ou que, eu vou lá falar o quê para psicóloga? O que eu tenho que falar para psicóloga? Então eu acho que esse também é uma resistência que vocês acabam tendo. É um preconceito, né, aquela situação de que por que eu vou nele? Eu não sou doido, eu não sou louca, eu não preciso disso. Então tem muito um preconceito da sociedade. Além do mais, é muito mais fácil, né? Eu tenho uma alergia, eu tô vendo, né? Então é fácil que eu vejo. Eu entendo, né? Exatamente. E as doenças mentais, muitas vezes a gente não consegue ver, né, doutora? Tá lá dentro. É interior, né? Na verdade é o autoconhecimento, né? Você precisa se conhecer muito bem para saber que algo não tá normal, que algo não tá legal, que não tá funcionando como sempre funcionou. E aí ligar um relógio e falar, opa, eu não era assim, mas hoje eu estou assim. Então não é a síndrome da Gabriela, né? Nascer assim e vou morrer assim. Não é. Nós vamos mudando, mas tem mudanças que são boas e tem mudanças que não. E normalmente o que nós vimos aí na ansiedade, né, com a outra psicóloga que veio, é que tem a boa e tem a ruim. Então a gente precisa estar atento nessa linha. Que a ansiedade até é um sentimento, né? Não sabia? Aprendemos aí no podcast passado. Voltamos. Vou perguntar aqui para a doutora mais um mito que nós temos aí, né? A maioria dos suicídios acontecem de repente, sem prévio aviso? Não. A maioria deles é planejado. O paciente emite sinais de alerta, né? Geralmente procura os prontos de atendimentos, geralmente fala com os familiares. E alguns podem ser impulsivos, né? Que são pessoas que não têm planejamento, fazem o ato e esse é o risco, né? Que pode ter acontecido o suicídio realmente. Mas na maioria dos casos, então, eles não acontecem de repente. O de repente é uma exceção à regra. É uma exceção. Perfeito, doutora. Uma outra situação que nós temos aqui, ó, uma pessoa que tentou o suicídio é alguém que está destinada a morrer? Não. Quando a pessoa tenta um suicídio, não dá certo o ato, procura o tratamento, faz o tratamento de sua doença mental que desencadeou a tentativa, pode ter um tratamento completo sucesso, o risco fica sem risco de suicídio. Só que o fato de ter tido uma tentativa anterior é um fator de risco para uma próxima tentativa. Por isso que é importante fazer o tratamento correto, acompanhamento com o psiquiatra, com o psicólogo, para que evite que isso aconteça novamente.
mas não é fadado a isso. Perfeito. E hoje o tratamento, para quem apresenta esses sintomas, que tem essa ideia, ela é só medicamentosa ou ela tem um acompanhamento, um suporte de psicólogos, doutora? Como seria um tratamento aí para essa pessoa lá do começo que a gente falou? Um amigo que me procurou e falou que quer se matar, que perdeu o sentido da vida. E conseguimos, né, doutora? Lá batalhamos, entendemos, encaminhamos ele lá para o pronto atendimento e ele foi encaminhado lá para vocês. Como que é feito esse primeiro trabalho para tentar diminuir essa objeção que ele tem aí e entender esse problema dele? É um tratamento complexo, não é só a farmacoterapia, né? Eu sempre falo para meus pacientes, às vezes eles procuram só a medicação, mas eu digo que só com a medicação nunca vai ser o suficiente, que é necessário uma psicoterapia associada, melhora da alimentação, atividade física se possível, fortalecimento da religião, independente de qual seja, são fatores protetores, né? São pilares do tratamento que eu digo para eles. Então, só com medicação nunca vai ser 100%. Né? Vai ter uma melhora grande, um alívio dos sintomas, mas para aprender a lidar com os problemas de cada comorbidade, é muito importante a psicoterapia. Perfeito. Então, muito bacana. Uma outra dúvida aqui, um outro mito e uma outra verdade que a gente vê bastante é: uma pessoa que tentou o suicídio sempre voltará a tentar? Sempre é uma palavra muito forte, né? É um fator de risco? É, mas como eu já disse, se o transtorno mental que ocasionou a tentativa for tratado corretamente, o risco diminui. Perfeito. Então aí o que nós temos é que realmente criar essa consciência e quebrar esse paradigma, né? Percebeu, observou que tem algo de errado, algo que não tá legal, vamos procurar, vamos tentar tirar a dúvida, que seja para ir lá e a doutora falar: não, o seu caso não é para medicamento, mas seja para fazer uma terapia, ou você está passando um transtorno de ansiedade, é um momento pontual da vida, porque a vida tem altos e baixos, né? Então, é um momento pontual, é a fase que você está atravessando, não está ligado a nenhum problema, nenhum transtorno, mas o que a gente precisa é isso, é ter essa consciência, observar que se não tá legal, que não está normal, como todos os dias, né, é procurar essa ajuda. E aqui em Luiz Antônio hoje, a Ana Edma aí como a responsável lá, pós-pandemia, Ana Edma, isso aumentou ou manteve ou diminuiu? Como que foi esse pós-pandemia lá para vocês? Dobrou. Realmente aumentou muito, né? A procura, os casos de ansiedade, depressão, pânico, Fobia social. Muito. Eu imagino passar 2 anos aí dentro de casa sem poder ter contato com ninguém. Eu imagino como que é. Até a gente, no começo, a hora que para tirar a máscara, foi um processo, está sendo um processo delicado. Hoje, menos, mas no começo, eu acho que teve aquela... Posso mesmo? Será que... No início, ficou aquele negócio, precisa mesmo usar máscara? Agora, para tirar também foi meio complicado. Então, acho que... Eu imagino a situação que está lá, hoje em dia. A procura está bem grande. Dobrou. Nós temos... desculpa, doutora, por favor. Principalmente entre crianças e adolescentes, que ficaram um período muito grande fora das escolas, fora do convívio. Mudou a dinâmica familiar dentro de casa. Então, eles estão sofrendo bastante. Eu ia perguntar, né, se isso tem uma faixa etária para acontecer mais, para observar esses transtornos mentais, se aparecem mais numa meia-idade, ainda quando é jovem, adolescente aí, porque tem a transição, porque às vezes os pais também, não, é porque tá mudando, tá adolescente, então tá tudo rebelde. Tem alguma dica que vocês podem dar para esses pais que estão nos assistindo, ou até os adolescentes mesmo, para saber se é um comportamento normal ou se está deixando de ser normal e identificar que precisa de ajuda, doutora Ana Edma? Bom, é difícil falar uma receitinha, né, geral, porque cada comorbidade afeta um nível de
uma idade prevalente, né? Algumas comorbidades aparecem mais em crianças, outras em adultos jovens, outras em adultos na faixa dos 40 anos, idosos também, então é difícil falar isso corretamente. Mas o que? Quando os sintomas estão atrapalhando a funcionalidade, por exemplo, da criança na escola, o convívio familiar, é necessário procurar uma ajuda, né? Quando sai do habitual, é que alguma coisa está errada. E eu acho que entra muito naquela questão que a doutora falou, né? O quanto o esporte, né? O convívio social ajuda. Então, hoje nós moramos numa cidade incrível, né? Maravilhosa, que é riquíssima no sentido de ter muita coisa, né? Tem escolinha de futsal, de futebol, enfim, natação. Então, se esses adolescentes, esses jovens, essas crianças puderem, né? Saírem de casa, praticarem esportes, né? Isso contribui muito, melhora o vínculo social, que é importante demais, né? As pessoas reclamavam que não tinha tempo, né? De ficar junto com o familiar, e aí quando precisaram ficar... Não sabiam, né? Como ficar exatamente. Juntos, né? Ninguém estava preparado, né? Foi um susto, né? Com essas diferenças, né? Enfim, exatamente. Então, acho que não só o tratamento medicamentoso, lógico, é importantíssimo, a psicoterapia é importantíssima, mas vamos fazer esporte, né? Vamos ter colocá-los na sociedade mesmo, né? Tentar ao máximo evitar aquele enclausuramento que nós ficamos obrigados, agora nós já não temos mais essa obrigação. Então, é tentar ir aos poucos retomando essa vida normal, né? E realmente, o que você disse, Luiz Antônio, é privilegiado. Além das escolas de esporte, tem o Departamento de Cultura que oferece uma infinidade de cursos. Então, são ocupações para a mente, para desenvolver, porque tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo, né, doutora? Então, assim, a gente tem que procurar ocupar esse espaço para que possam desenvolver e até para que as crianças possam, lá na frente, quando chegar nos 17, 18 anos, poderem ter a capacidade de descobrir o que elas querem, o que elas mais gostam, seja para uma profissão, para um estudo, porque com 17 anos, qual que é a capacidade que a gente tem de definir uma faculdade? Todo mundo passa por isso e muitas vezes você nem sabe quais são as profissões que tem, o que pode vir com essa profissão ou o que não. E aí, a partir do momento que você está ambientado, que você está na sociedade, você vai observando, não, eu tenho mais facilidade com, eu não gosto de esporte, não consigo, eu não domino a bola, bacana, mas você vai descobrir que você tem outras habilidades, talvez seja manual, que eu nunca gostei muito, hoje eu vou na academia, faço realmente pela saúde. Você vai pelo corpo? Não, eu vou pela mente, pela minha saúde, porque pelo corpo nunca gostei, admiro, aplaudo quem gosta. Mas eu vou pela saúde. Então, a gente tem alguns esforços, né? Sim. Que a gente precisa fazer. Então, tem que colocar essas crianças para saber o que elas querem também, conhecer, né? Gente, foi um prazer receber vocês aqui. A Ana Edma, obrigada pela disponibilidade, né? A doutora Mônica por esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai esclarecer muito as pessoas. E assim, a minha parceira, a doutora Laís, que já está aqui comigo todos os dias, né, doutora? Vamos continuar, né? Vamos. Obrigada, gente. Nossa, ajudou bastante pra gente entender como que é o processo também. Para você poder chegar e procurar ajuda, conversar com outra pessoa, tentar escutar, né? Porque a nossa sociedade hoje em dia é um negócio que tá tão corrido, a gente nem presta tanta atenção, fica só no celular, nem conversa, você tá comendo, tá mexendo no celular. Então, realmente, é escutar. Qualquer dúvida, eu estou lá no ambulatório de segunda a sexta, das 7 às 4, pode me procurar, estou lá disponível para tirar dúvida, para orientar, não tem problema nenhum, pode me procurar. Ótimo, mas eu acho que o que a gente pode levar daqui hoje desse podcast, que foi o que você falou muito bem, a doutora também, é a gente poder ouvir essas pessoas, né? Ter empatia, ter um acolhimento, porque muitas vezes a gente ouve, mas a gente quer julgar, né? Não pensa nisso, não é assim, e aí a pessoa já nem vai falar mais, ela começou a querer falar, e aí você já observou que não deu a atenção que precisava, a pessoa já não vai nem falar mais. Então a gente precisa talvez tirar alguns minutinhos para ouvir, que
que é o que a doutora Laís está falando, que a gente, com essa era da tecnologia, telefone é 100% do tempo, né? A vida está aqui, então assim, a gente precisa parar e ouvir as pessoas, ter empatia, se colocar no lugar das pessoas e acolher mesmo. Se a gente não puder ajudar, encaminhar para quem possa ajudar. Ah, não quero ir de forma nenhuma. Bacana, você não vai, mas eu posso ir lá, de alguma forma, tentar ajudar essa pessoa. Não também ser invasivo, mas já ligar um sinal de alerta. Talvez estar mais próximo, né? Um bom dia, uma boa tarde, tá tudo bem, você dormiu bem, porque ela vai se sentindo importante, vai fazendo parte mesmo do meio, né? que indiretamente, tá só me dando bom dia. Talvez pra gente seja só um bom dia, mas pra aquela pessoa, nossa, ela lembrou de mim, eu sou importante pra alguém, alguém se lembra de mim, então é um estímulo maior para ela poder continuar. Com certeza. Então, muito obrigado. Eu não sei se vocês querem deixar aqui alguma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Não sei, tem algum canal, algum telefone direto, algum e-mail, Ana Edma? Porque de repente vai lá, não pode falar, não tem. Tem algum canal, doutora, que a gente pode pedir ajuda? Talvez assim, um canal nacional, porque quando a gente fala de denúncia de violência doméstica, você tem um canal que o governo criou. Tem algum canal, alguma coisa assim, para esses casos? Tem. Tem? Tem como ligar no número 188, que é feito atendimentos por psicólogas. Por exemplo, a pessoa está em casa muito angustiada, com pensamento ruim, não tem como ir no médico, não tem como procurar por atendimento porque não tem como deixar os filhos em casa. Pode ligar para o 188, que vai receber atendimento de psicólogos, que podem acalmar essa pessoa até que ela possa se deslocar até um atendimento mesmo presencial. Ah, que bacana, tá vendo, gente? Mais uma informação de utilidade pública. Então, num momento de desespero, sem ninguém para ouvir, nós temos um canal, o 188. Então, é importante, antes de fazer qualquer besteira, liga 188, que vai ter alguém lá para ouvir e que vai poder ajudar. E o telefone do Ambulatório de Saúde Mental, que é 3983-2012. Perfeito, então. Tá aí, gente, ó, 2 telefones. O canal de Disque 188, então tá à disposição. E a Ana Edma também tá deixando aqui o telefone lá da Saúde Mental, 3983-2012. Tá bom? Pessoal, uma boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada, Boa noite, Luiz. pessoal. E até o nosso próximo encontro.